ali no Facebook? 2000. Depois eu vou aqui a pouco. Fala não, um pouquinho. É melhor. Deixa eu falar. Aqui, parece que uma coisa em fala, Olá pessoal, eu cumprimentar todos aí, estão entrando, estamos esperando aí o pessoal entrar para a gente começar a nossa conversa nessa noite aí sobre o tema que a gente propõe nessa noite de conversar. E vou esperar aí mais pessoas entrarem. Quero pedir aqui desculpa aí pelo horário, perdão pelo horário. Tivemos aqui alguns problemas técnicos, mas agora já está arrumando e já a gente dá início à nossa conversa aqui. Então, vamos lá pessoal, quem puder compartilha aí, avisa alguém e daqui a pouco a gente está aqui conversando um pouco sobre o livro de Jonas. Quero que está nesses minutos aí compartilhando algumas lições espirituais e práticas do livro de Jonas. Quero pedir que, se você puder compartilhar e se puder deixar seu comentário aí também. Estou aqui com o Luciano, Paulo, Ricardo, eles vão me auxiliar nisso. Então podem comentar, podem interagir, podem fazer perguntas, tá bom? Nós vamos fazer aqui um bate-papo bem dinâmico sobre o livro de Jonas. Então compartilha aí, divulga aí, avisa alguém. Já nós vamos estar dando início à nossa conversa aí. Então vamos começar, e aí quem for chegando vai se inteirando do assunto. Depois também vou deixar a live salva, né, para quem quiser poder ver depois também. Bom, eu nesses dias aí, Deus colocou no meu coração o desejo da gente estar conversando um pouco, né, talvez depois a gente possa estar até fazendo outras lives com outros temas. Mas Deus colocou no meu coração para a gente conversar um pouco sobre o livro do profeta Jonas, né? É um livro conhecido de todo mundo e existem algumas verdades práticas e algumas verdades espirituais que se encaixam bem com o tempo que nós estamos vivendo. Então, assim, quando nós vamos para a palavra de Deus, a gente encontra muito assim recursos para que a gente se apoie, né, em momentos às vezes a gente considera como momentos difíceis, né? Então nós vamos estar aqui ilustrando de maneira bem breve, clara e objetiva, né, algumas lições aqui. É conhecimento de todos, né? O livro do Jonas. E nós que pregamos, nós pelo menos alguma vez já falou ou já pregou, né,
já falou acerca do livro, acerca da história em si, então eu creio que não vamos ter tanta dificuldade para a gente estar aqui entrando de maneira bem simples dentro da palavra. Se que puder compartilhar ou avisar alguém, nós vamos estar aqui nesses minutos agora, falando agora nesse momento sobre aqui o profeta. O que acontece? O Jonas é um homem, é um profeta de Deus que Deus levanta, e esse profeta ele tinha uma missão, ele tinha um comissionamento da parte de Deus, que era pregar em Nínive, né? Todos conhecemos essa história. Pregar em Nínive, a grande cidade de Nínive, uma cidade perversa, opulenta, uma cidade terrível. E Deus então ele vai dar essa missão a Jonas, né? Que é natural de Gat-Efé, uma pequena cidade ali na Galileia. E Jonas ele nos chama a atenção, diferentemente dos outros profetas, que ele vai relutar com o chamado de Deus. Ele vai relutar com a ordem de Deus. Então a ordem de Deus era que ele fosse a Nínive, capital da Síria. Só que ele vai descer a Jope, né, onde tinha o porto marítimo ali, para que dali então ele pegasse uma embarcação e fugisse da presença de Deus. Ou seja, a rota que Jonas tinha que tomar era a rota em direção à Síria, terra seca. Ele desceu a Jope para entrar dentro de uma embarcação marítima para fugir da presença de Deus, para fugir da face de Deus e para fugir do chamado de Deus, da ordem de Deus, que era pregar aos ninivitas. Então ele desce ali a Jope com destino a Tarsis. Tarsis era uma das regiões naquela época mais longe de onde ele estava. Alguns chegavam a dizer que Tarsis era o fim do mundo, uma região ali que no território de hoje fica na Espanha. Então, esse profeta ele vai fugir de Deus, indo para o lugar mais longe que ele achava que poderia ir, para que não cumprisse a ordem de Deus. Só que a ordem de Deus era a seguinte, era para que Jonas se dispôsse. Deus falou para Jonas, dispõe-te. Então ele tinha que ter disposição. Então, foi disposição. Ele, além de não querer obedecer a ordem de Deus, faltou nele disposição. Porque disposição é o primeiro ponto que eu preciso ter para cumprir uma ordenança de Deus. Então a disposição de Jonas era qual? De sair de onde ele estava e ir até a Nínive. Ele tinha que caminhar, ou seja, ele tinha que andar por um longo caminho ainda antes de chegar em Nínive, para poder pregar ali em Nínive. Então ele tinha que se dispor. E uma coisa que Jonas não tinha era disposição. Uma das coisas que Jonas não tinha era essa vontade de querer fazer aquilo que Deus estava mandando ele fazer. Então ele não tinha essa disposição, mas a ordem era para que ele tivesse. Então ele se dispôs ao contrário do que Deus tinha feito. Ele se dispôs em fugir. Ele se dispôs em ir na contramão para obedecer. Então o que acontece? Ele foge e às vezes as pessoas acham que a fuga dele era porque ele simplesmente estava sendo desobediente a Deus porque não queria pregar. Mas não é bem assim. Se nós formos ver, nós estamos falando de Jonas, um hebreu que tinha que pregar para uma cidade que ele odiava, que o povo odiava, que os seus pais odiavam. Então, assim, além da desobediência dele, que é fato, não tem como negar, ele tinha um ressentimento para com o povo de Nínive.
ele tinha um ressentimento com o povo da Síria, porque o povo da Síria era muito mais poderoso do que o povo de Israel, e ele tinha medo de ser subjugado pelo povo de Israel. Então, esse é um dos principais motivos pelo qual Jonas reluta em pregar em Nínive. Esse é um dos principais motivos que ele foge da presença de Deus. O ressentimento e o medo que ele tinha de Deus não destruir aquela cidade e essa cidade depois destruir a sua nação, o seu país. Então, assim, ele era um patriota, mas era um desobediente diante daquilo que Deus tinha mandado a ele. Então, ele é um dos pregadores que vai ficar triste com o resultado da mensagem que ele vai pregar. Ele é um dos homens, e é difícil ver isso, que a partir do momento que prega e Deus ele promove os resultados, ele fica triste com isso. Então, assim, dentro desse contexto, dessa história, Deus tinha revelado dois tipos de graça. A graça de um Deus que ama um povo que aos olhos dos homens não tinha condições de ser amado pelas suas atrocidades, pela sua perversidade. E aí Deus ele ama esse povo, mostra a Jonas que a graça dele não estava restrita apenas a Israel, né, mas estava restrita aos outros povos da terra. Estava restrito também a outras nações. Então, o livro de Jonas é o maior livro missionário do Antigo Testamento. Tem pessoas que às vezes acham que a graça começou em Jesus. Não, a graça começou em Jonas. A graça começou ali, desde o Antigo Testamento. E Jonas é um dos homens que Deus levantou para mais manifestar essa graça. Então ele é o maior missionário do Antigo Testamento. Mas ele reluta e Deus mostra, sou gracioso e mediante a pregação que alguém faz, mesmo que o povo seja mau, se esse povo se arrepender e se esse povo se voltar a mim, Deus é misericordioso. E Jonas sabia disso. Por isso que ele não queria pregar. Porque ele sabia que se ele pregasse, Deus era tão misericordioso e queria salvar o povo. E a vontade de Jonas era que aquele povo fosse destruído. E Deus manifesta a graça pela segunda vez sobre a própria vida e o ministério de Jonas. Porque mesmo não querendo pregar, mesmo ele não querendo ir, Deus vai usar ele de uma maneira ou outra e os resultados vão vir. Então ele pregou de maneira desleixada e os resultados vieram. Para provar o quê? Para provar que o resultado não está no profeta, na boca de quem fala, mas o resultado está na mensagem em si e na maneira que Deus quer trabalhar em cima da mensagem que o profeta vai entregar. Então, assim, ele me chama a atenção por isso, pelo fato dele ser um homem que ficou triste com os bons resultados que teve. E isso não é comum. Não é comum alguém que, mediante tais resultados... Porque imagina pregar para uma cidade numerosa, a maior cidade que existia na época, né? 120 mil pessoas. Alguns chegam a dizer que 120 mil eram apenas crianças, então tinha muito mais pessoas ainda. Então era uma cidade muito grande. E ele prega naquela cidade que era mais ímpia daquele momento, daquela época. E o coração do povo se volta para Deus. O povo se volta para Deus de uma maneira sobrenatural. De maneira que o rei da cidade pede, né, apregoa um jejum todo ao povo. E até os animais jejum, ou seja, houve arrependimento. Eles voltaram para Deus. Eles se arrependeram. E aí Deus fez com que o juízo não viesse sobre eles. Então, assim, era para que Jonas ficasse feliz com o resultado da mensagem. Só que nós vamos ver que além de patriota, ou seja, alguém que amava o povo e não queria pregar para esses ímpios por causa do seu próprio povo, por causa de Israel, ele também era um homem que estava com medo, né? Com medo da reação do povo, com medo do que o povo poderia fazer, talvez. Então, assim, ele era patriota, mas ele também era um homem que estava preocupado, talvez, com a sua reputação. Ele era um homem que pregou uma mensagem dura, uma mensagem de juízo,
e mediante o arrependimento do povo, Deus suspendeu o juízo. E aí ele ficou triste pelo fato daquilo que ele ter falado não ter se cumprido. Então assim, estava preocupado com a reputação dele de profeta. Ele estava preocupado que ele pregou que a cidade, daqui 40 dias, que é o que ele passou pregando naquele território, daqui a 40 dias a cidade vai ser subvertida. E aí não é isso que acontece. Então ele está preocupado mais com a reputação dele, com que Deus possa salvar, né, aquele povo através da graça. Então ele é um profeta egoísta, sim. Mas primeiramente, antes de ser o egoísta, a gente vai ver que ele é egoísta depois, né, com o sentimento que ele tem depois que ele prega. Mas no fato dele relutar no início, revela que ele não queria ver aquele povo salvo por medo e ressentimento, porque a Síria naquela época estava mandando em Israel, né? O reinado era de Jeroboão II, era um reinado próspero, só que eles eram um povo sanguinário, eles eram um povo que roubava, que saqueava as terras, que destruía os inimigos facilmente. Era um exército totalmente forte, que colocava medo em qualquer tropa. Então, assim, eles tinham também um título de ser a cidade dos ladrões. E eles faziam atrocidades, tais como degolar as pessoas e juntar vários crânios e fazer uma pirâmide de crânio, esfolar as pessoas vivas, arrancar pés e mãos. Então, assim, eles eram um povo cruel. E na mente de Jonas, como que Deus poderia salvar um povo tão cruel como o povo de Nínive? Jonas não entendia a graça de Deus. Jonas até conhecia, até tinha conhecimento do Deus de Israel, mas não conseguia compreender a mente de Deus em querer salvar um povo, mesmo que aquele povo fosse tão ímpio. Então a graça de Deus, ela faz isso. A graça de Deus faz com que pessoas que não mereçam alcancem o favor de Deus. Mas para que isso aconteça, é necessário que a palavra seja levantada, e é necessário que o povo, ao ouvir a mensagem, ao ouvir o que está sendo dito, se volte para Deus. Porque Jonas poderia ter pregado em Nínive e nada ter acontecido. Jonas poderia ter falado e nada ter acontecido. Mas a mensagem era Deus quem estava garantindo. Então, assim, se nós formos de maneira bem rápida e breve passar pela trajetória de Jonas, nós vamos ver que quando ele foge da presença de Deus e que ele vai para aquela embarcação, ele está totalmente vulnerável no sentido de querer prestar alguma... Ele não quer prestar obediência a Deus, ele não quer conversar, ele não quer saber, ele não quer ouvir falar de Deus, ele quer sumir. Ele quer ir para um ponto mais longe de Deus que ele achava que poderia ir, mas ele no fundo sabia que ele não poderia escapar de Deus. Ele simplesmente não queria cumprir a ordem de Deus. Então quando ele vai para aquele barco, ele desce a cidade, ele desce ao barco, depois ele desce ao mar, depois ele desce ao grande peixe. Então assim, a rota de quem resolveu desobedecer a Deus é uma rota de descida. Ele só vai descendo. E quando ele chega naquela embarcação que ele está indo de Jope a Tarsis, não é o diabo, não é ninguém. É o próprio Deus que envia, que manda e que permite aquela tempestade. Porque aquela tempestade era um sinal de Deus para Jonas que ele estava errado. E que ele estava em desobediência. E Deus amava tanto Jonas que tinha o desejo de recolocar ele na rota. Porque Deus poderia sim levantar outra pessoa para pregar em Nínive. Deus poderia usar outra pessoa sim, só que os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Então Deus queria restaurar o profeta do que abandoná-lo e deixá-lo à própria sorte. Então o que ele faz? Ele está ali naquela embarcação, a tempestade vem, e enquanto os marinheiros, os experientes, né, estavam atônitos, o que Jonas fez? Desceu ao fundo do navio, ele desceu ao porão e descansou ali, dormiu no sono profundo. Então assim, ele sabendo que estava errado, as coisas não estavam tudo bem,
E o que ele vai fazer? Ele vai dormir. Ele vai negligenciar o fato dele já estar em desobediência. Então, além de desobediente, ele foi negligente. Porque uma coisa era ele desobedecer a Deus e entender que desobedeceu e até pensar em voltar atrás. Outra coisa é ele saber que estava errado, saber que estava em desobediência, saber que estava desobedecendo e achar que não tinha problema nenhum, ao ponto de se tornar negligente. Então, assim, além do problema da desobediência, tinha o problema da negligência. O que acontece? A tempestade vem e aí os homens em cima estão querendo saber, os marinheiros estão querendo saber por que daquela tempestade, mas não sabia que era por causa de Jonas. Não sabia que era por causa da desobediência de Jonas que aquela tempestade tinha vindo, né, ao navio deles. Né? Porque o objeto de Deus ali, a intenção de promover tudo aquilo em Deus era por causa de Jonas. Era pelo fato de Jonas estar errado. E por causa disso, os homens também pagaram por isso. E Jonas, ele poderia ter dito antes, mas não disse. E o que a gente tira dessa lição? Que o Jonas no barco, ele traz tempestades para pessoas que não tem nada a ver com aquilo. Então, assim, o sinal de que ele estava errado diante de Deus era o fato da tempestade ter vindo. E aí até quem não tinha nada com isso foi atingido. E aí os homens começaram a aclamar os seus próprios deuses, enquanto Jonas não esboça reação nenhuma. Então, assim, é quando o ímpio está dando exemplo a quem conhece, a quem é conhecido, para quem é conhecedor de Deus. Foi isso que aqueles homens fizeram, até descobrir que Jonas era o problema, até descobrir que aquela tempestade era vinda do próprio Deus para recolocar Jonas na rota, porque as tempestades às vezes servem para nos recolocar na rota, e aquela tempestade foi para isso. Aquela tempestade não foi para matar Jonas, porque na verdade ele queria a morte. Entre pregar onde ele tinha que pregar e morrer, ele preferia morrer. E naquele dia talvez ele achou que poderia até morrer, porque ele não fica com medo. Os homens estavam com medo, ele não. Porque para ele bom seria se ele morresse. E aí a Bíblia relata que existiu 2 tipos de tempestades que a Bíblia nos diz com os discípulos. Numa das tempestades, Jesus manda eles irem na frente e Jesus vai chegar depois, em cima das águas, né? Andando por cima das águas. E aquela tempestade ali foi uma provação de Deus. Aquela tempestade ali foi o próprio Deus, foi o próprio Cristo que quis provar a fé dos seus discípulos. Então é por isso que ele chega à 4ª vigília da noite andando sobre as águas, porque quando aparentemente ele está longe, quando aparentemente ele já não fala, quando aparentemente ele não está perto, quer dizer que ele enxerga tudo, vê tudo, e no momento certo ele chega para se apresentar, ele chega para mostrar, né, que talvez a fé dos discípulos não era a fé que eles tinham que ter. Então, assim, quando Deus aparentemente está longe, é porque ele está provando, porque ele está permitindo passarmos por um processo de provação. Agora nós vemos também que no outro episódio de tempestade, os discípulos agora estão com Cristo no barco. Só que Cristo está dormindo. Só que Cristo dorme pelo fato de saber que tudo está no controle dele. E que ninguém vai impedir os seus planos, os seus projetos. Que naquele caso ali, eles saíram de uma margem para outra para ir à terra dos Gadarenos pregar o evangelho. Ou seja, tinha um princípio, tinha um propósito que regia a viagem dos discípulos de Jesus naquele dia. Então aquela tempestade foi uma tentativa, foi uma retaliação para tentar impedir Jesus e os discípulos de chegarem do outro lado. Só que não obteve êxito essa retaliação. Porque ninguém pode impedir o agir, né, e os planos de Deus. Mas nesse episódio Jesus está dentro do barco, Jesus está presente.
E quando ele está presente, o que ele faz? Ele livra. Quando nós percebemos que ele está perto, aparentemente ele está dormindo, não fala nada, está em silêncio, ele no momento certo se levanta, repreende o vento, o mar e a tempestade e mostra que ele está conosco e nos livra. E nos tira da situação. Então, essa é a lição que a gente precisa tirar disso. Que quando ele está aparentemente longe, ele nos prova. Agora, quando nós sabemos que ele está perto, ele no momento certo, pode parecer que até agora ele não tenha dito muita coisa, mas no momento certo ele se levanta e nos livra. Então, o que acontece? Jonas, ele vai descendo na rota errada de Deus, ao ponto daqueles homens olharem e dizer, se o problema é Jonas, questionaram, ele se apresentou, se o problema é Jonas, a tempestade veio por causa de Jonas. Eles até tentaram, de alguma maneira, manter Jonas no barco, só que foi em vão a tentativa, porque num dado momento eles viram que não tinha como, e aí eles tiveram que lançar Jonas fora do barco. Quando eles lançam, a tempestade cessa. Quando eles tiram Jonas do barco, a tempestade cessa. Por quê? Porque o problema era com Jonas. A calmaria vem depois disso. E eles vão temer a Deus. Ou seja, Jonas não queria ser usado por Deus, mas até dentro do barco ele foi usado por Deus. Porque ele fez com que aqueles homens ímpios, pagãos, agora conhecessem o poder de Deus, o Deus que Jonas servia, o Deus dos hebreus. Porque a Bíblia vai dizer depois que esses homens que não conheciam a Deus agora estão oferecendo sacrifício para Deus, né? Então, assim, Jonas é um homem que não é usado por causa dele, mas ele é usado apesar dele. Ele não faz nada para isso, mas a graça de Deus fez com que fosse ele o escolhido para fazer tudo aquilo que ele fez. Então, dali, ele cai no mar e agora ele pensa, o que eu quero eu vou conseguir, porque aqui eu vou morrer. Só que Deus foi tão bom que Deus vai livrar ele daquele mar. Eles estavam ali no mar Mediterrâneo. E Deus vai livrar ele do mar preparando o quê? Um grande peixe. Tem pessoas que às vezes acham que esse grande peixe é uma baleia, mas não é. É um milagre. É um milagre Deus ter provido esse grande peixe para tragar Jonas. Porque ele fica dentro do ventre desse grande peixe durante 3 dias. Durante 3 dias ele fica ali dentro, e se fosse um peixe comum, era impossível, não teria como. Então muitas pessoas às vezes acham que o livro de Jonas é um livro figurativo, e não um livro literal. Pelo fato desse grande milagre. Alguns atribuem esse livro de Jonas a 300 antes de Cristo, quando na verdade nós temos relatos históricos que Jonas viveu a 800 antes de Cristo. A Bíblia nos fala de onde Jonas era, no 2º livro dos Reis. Então, Jonas, para combater certos teólogos liberais, certas pessoas que não creem na veracidade da Bíblia, ele é um homem que viveu, mesmo em desobediência, uma rota de milagres de Deus, porque Deus preparou aquele grande peixe, que não era uma baleia, num sinal de provisão para guardar Jonas da morte por afogamento, porque realmente ele morreria. Então, o fato de Jonas querer morrer, não foi isso que ele conseguiu. Ele queria morrer, mas Deus não permitiu ele morrer. Então, essa foi a provisão de Deus para com Jonas. Essa foi a forma que Deus encontrou de tentar trazer Jonas para perto. Então, isso precisa ser refutado. A veracidade do livro é explicada pela própria Bíblia. Uma certa vez eu ouvi alguém dizer que a Bíblia diz que Jonas foi engolido por um grande peixe. Mas essa pessoa disse que ela crê tanto na Bíblia, assim como eu creio, né? Assim como nós cremos, que se a Bíblia dissesse que Jonas tinha engolido o grande peixe, ele iria acreditar do mesmo jeito. E eu concordo. Porque se a Bíblia me diz que foi Jonas que engoliu o grande peixe, eu ia acreditar do mesmo jeito, porque milagre não se explica. Milagre se acredita. Então, Deus preparou o peixe, dentro do peixe,
Deus ali vai tratar com Jonas, Deus vai se apresentar para Jonas, porque Jonas, depois do terceiro dia, ele ora. Ele não orou quando saiu de casa, ele não orou para ir para Jope, ele não orou para entrar dentro do barco, mas agora, nas entranhas do grande peixe, ele resolve orar. Depois de 3 dias, ele resolve orar. Então, assim, ele negligenciou, ele deixou o tempo passar, até que chegou um momento em que ele entendeu que Deus não queria que ele morresse, então essa oração não foi nem para pedir para ele sair de dentro do peixe, mas foi mais uma oração de gratidão pelo fato de Deus ter preparado o peixe para tragar ele, não permitir com que ele morresse. Ele vai ter uma nova chance, ele vai ter uma nova oportunidade. E às vezes alguém pode se perguntar, mas Jonas saiu de sua casa, foi para Jope, ele comprou passagem, tinha vaga para ele, e aparentemente tudo dando certo. Porque às vezes, está dando certo, não quer dizer que Deus está aprovando. Ele estava conseguindo. Até que chegou uma hora que Deus amava tanto ele, que Deus travou ele. Travou e mostrou que a graça serve primeiro para ele. Ele ia pregar uma mensagem de juízo, e se o povo se arrependesse naquela cidade, Deus enviaria a graça. Mas antes, ele precisava experimentar da graça. Porque se no início Deus disse para Jonas, se dispõe, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, e Jonas desobedeceu, agora Deus vai dar a ele uma nova oportunidade, vai dar a ele uma segunda chance, uma segunda oportunidade, para que ele fosse a Nínive agora e pregasse. E aí, as pessoas às vezes pensam que o Jonas foi cuspido do grande peixe direto em Nínive, quando na verdade Nínive não tinha praia. Então Deus cuspiu Jonas perto do lugar da onde ele saiu quando ele desobedeceu, para que ele refizesse a rota e agora entrasse no caminho que Deus queria. Alguns chegam a dizer também que pelo fato de Nínive ser uma cidade politeísta, que adorava muitos deuses, por exemplo, o deus Dagon, metade peixe, metade homem, o fato do testemunho de Jonas ser de um homem que saiu de um grande peixe, fez com que a mensagem de Jonas fosse mais bem aceita em Nínive. Então, quando ele chega em Nínive, ele percorre a cidade, e nesse percorrer, nesse trajeto, ele prega essa mensagem simples, objetiva, porém, Deus tinha o desejo de salvar o povo e fez com que os resultados fossem bons. Ele só disse, daqui 40 dias a cidade vai ser subvertida, vai ser destruída. E ele ia andando para aquele lugar, para aquelas localidades ali da cidade, e ia pregando essa mensagem, com desleixo. Ele iria pregando como quem não quer pregar. Ele estava fazendo para Deus como quem não queria fazer. E o perigo reside aí. O perigo reside em eu até estar fazendo, mas na verdade o meu coração não está naquilo que eu estou fazendo. Eu estou fazendo porque Deus praticamente, numa linguagem nossa, está nos obrigando a fazer. Quando na verdade aquilo que eu estou fazendo, meu coração já não está mais naquilo para fazer. Então Jonas ele estava nessa, de até estar fazendo agora. Aparentemente ele estava arrependido, pregando, mas na verdade o coração dele não estava na mensagem. O coração dele durante esses dias todos que ele anunciou não estava condizendo com a mensagem, porque ele não tinha o desejo de abrir a boca para pregar o juízo, que era o que Deus tinha mandado ele pregar, porque a mensagem não é dele, a mensagem é de Deus. Mas ele não queria que aquela mensagem gerasse arrependimento no coração daqueles que estavam ouvindo. Então ele queria o quê? Que aquilo que ele estivesse pregando ali, que era ruim, acontecesse. Ele queria que aquilo fosse verdade. Então quando aquilo não é verdade, quando Deus muda, quando vê que o povo se curvou e muda a sentença, aí ele vai reclamar com Deus, vai falar, Deus, é por isso que eu não queria pregar. Porque eu sei que o Senhor é misericordioso e que se o povo se arrependesse, o Senhor ia perdoar o povo. E a misericórdia de Deus iria aparecer ali. Então, o egoísmo de Jonas, ele aparece aí. O egoísmo de Jonas, ele aparece no momento em que ele fica triste do fato de Deus ter perdoado aquele povo.
ele fica triste pelo fato de Deus agora ter agido de misericórdia. Porque a intenção dele era ver o povo destruído. Porque ele tinha um zelo? Ele tinha um zelo pelo seu povo? Ele tinha medo das retaliações da Síria contra Israel? Mas ele não tinha entendido a graça pelos olhos de Deus. Ele não tinha entendido a graça pelas lentes de Deus. E aí o que a gente aprende dentro desse contexto? Que Deus, ele está disposto a perdoar, não importa qual seja o nível, né, o grau de perversidade ou de pecado de uma cidade, uma região, de uma nação, a não ser que esse povo se volte para ele. A não ser que esse povo se arrependa. Então a graça de Deus, ela faz isso, faz com que pessoas muito ruins alcancem salvação, enquanto pessoas até às vezes que se acham boas não consigam desfrutar de tal graça, não consigam desfrutar desse favor imerecido que eles achavam que na época ali era restrito ao povo de Deus, Israel, e que as outras nações ímpias, gentílicas, pagãs, não poderiam receber da mesma graça. Então talvez Jonas estava como o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Ele estava se preocupando muito com os seus, se esquecendo que o Deus que ele servia é um Deus que ama a todos, de maneira incondicional. Então essa é a tristeza do profeta. Esse é o egoísmo do profeta. O egoísmo do profeta é manifesto aí, porque aí já não existe nenhum ressentimento apenas, mas aí é manifesto realmente o egoísmo que ele tinha. E aí ele vai se ausentar do lugar onde ele tinha pregado, da cidade, fica de longe para ver o que ia acontecer com a cidade. E aí, como o povo jejuou, como o povo orou, como o povo se dobrou diante de Deus, qual foi o resultado? Deus interviu e houve a suspensão do juízo de Deus. E aí ele vai ficar relutando, ele vai ficar questionando a Deus, ele vai se assentar em um lugar separado, pede a morte, Deus faz crescer uma planta para aliviar um pouco ali o sol que estava sobre ele. Depois Deus permite com que o verme vá lá, coma a planta, ele reclama com Deus. E aí Deus vai dar uma lição a ele, dizendo: você não queria pregar para essa grande cidade porque ela era perversa, porque você tinha alguns ressentimentos contra ela. E tem aí 120 mil pessoas, alguns chegam a dizer 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. E você quer ter misericórdia de uma planta que nasceu ontem e hoje já morreu? Então, esse egoísmo que era o problema de Jonas, mas ele foi usado, levantado e profetizou apesar de tudo isso, porque a mensagem, além da salvação e da graça, que é a mensagem central e principal desse livro, é mostrar que Deus, ele realiza, às vezes, independentemente do que eu quero, das minhas próprias vontades, porque o agir, o realizar, o efetuar, não é de mim, não é de quem se propõe ou quem se dispõe aí ou de quem fala, mas é sim do Deus que garante a mensagem ou a missão ou o propósito ou a comissão pelo qual Deus outorga alguém. E aí ele é confrontado ali, ele é confrontado pelo seu desleixo, que já tinha demonstrado já desde sempre uma desobediência que levou a ele a manifestar uma grande negligência. Não estava nem aí para nada. E agora ele manifesta realmente o que estava no coração, que era o seu egoísmo. E Deus prova para ele que o propósito valia mais, a missão valia mais, as pessoas valiam mais, e não importa se a Síria depois viria a ser usada, né, para destruir a sua nação, ou para invadir o seu povo, como eles tinham já essa fama, e depois que eles se arrependem, os tempos se passam, e o povo dali volta a praticar novamente aqueles grandes pecados, terríveis pecados diante de Deus. Deus depois vai levantar Naum, e aí já não vai ter mais remédio, porque uma coisa é eu me arrepender, outra coisa é eu me arrepender de ter me arrependido. E foi isso que eles fizeram. E na verdade, quando Deus usa a Síria para subjugar Israel, Deus na verdade estava cumprindo um propósito dele.
porque se ele não quisesse usar, ele não tinha usado, mas era um propósito de Deus, e que Jonas não podia questionar uma possível retaliação depois, embora ele já soubesse o quanto ruim aquele povo era. Porque uma coisa era Jonas pregar em qualquer outra nação, em qualquer outro povo. Outra coisa era ele pregar especificamente em Nínive. Se Deus mandasse ele para qualquer outro lugar, ele iria. Mas Nínive era o último lugar que ele queria ir. E é para lá que Deus mandou, porque a graça quer manifestar isso. Os lugares que menos alguém quer ir, é mais que se precisa ir. Então tem pessoas que acham, onde Deus mandou, eu não vou. Primeiro, a mensagem não é de quem de quem prega, a mensagem é de Deus. E o lugar, muitas das vezes, que a gente prega, não é o lugar que a gente escolhe, mas é o lugar que Deus envia, é o lugar que Deus manda. Porque através de uma palavra que Deus quer liberar, é a palavra que Ele quer usar para fazer com que o povo se quebrante. E às vezes a palavra que Deus quer liberar sobre um determinado povo, não é a palavra que o povo gosta de ouvir, ou às vezes nem sempre a palavra que o profeta queria pregar. Porque aí nós entendemos o quê? Que a soberania dele, está tudo na mão dele, e tudo vem dele, para ele, e ele tem um propósito em tudo. Então, essas são aqui algumas lições, né? Alguns princípios que a gente aprende com o livro de Jonas, que a gente precisa se atentar como cristãos, como igreja, como servos do Senhor, a não incorrer nos mesmos erros de desobediência e de negligência, e começar a olhar na perspectiva que Deus olha, começar a olhar nas lentes de Deus a graça que é manifesta conforme Ele quer. E aí Ele faz do jeito que Ele quer. E aí, eu quero também, se alguém, eu não sei aqui, eu estou cruzando, não sei se alguém fez algum comentário, alguma pergunta. E aí, é um tempo da gente refletir muito sobre isso, sobre o que temos feito mediante as missões que Deus tem nos dado, o fato de Deus ter nos comissionado a alguma coisa. Como tem sido a nossa reação a tudo isso? Qual tem sido a nossa rota? A nossa rota tem sido em querer agradar e obedecer a Deus, ou uma rota de negligência? Qual tem sido a ótica, a perspectiva que a gente tem olhado as situações difíceis e perversas que a gente tem olhado e enxergado nos nossos dias? Porque quando Deus decide e quer e levanta um profeta, é porque o cenário do lugar que o profeta vai anunciar a mensagem não é um cenário favorável, mas é um cenário desfavorável. E é aí que a mensagem profética precisa entrar, para mostrar que o povo precisa se voltar a Deus, porque aquilo que o povo está cometendo chegou diante de Deus, e Deus brevemente poderá trazer um certo tipo de juízo se esse povo não se converter, não se arrepender e reconhecer que precisa da misericórdia de Deus e do favor de Deus. Então, essa é a lição, o princípio básico que a gente gostaria de deixar aqui nessa live. Vamos ver se depois a gente faz umas outras, para a gente poder interagir mais, interagir melhor. É a primeira, e depois a gente vai também tentar ver outros temas para que a gente possa estar abordando. Então, assim, é uma questão bem rápida, bem objetiva, mas eu espero aí que quem possa estar visualizando, quem possa estar vendo, possa tentar absorver e tentar meditar mais um pouco sobre isso, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus, até uma próxima. Paz.